Salve Maria e São José, que alegria, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você faz, mas vamos começar o nosso 7º dia. Na verdade, dentro das meditações estamos no 4º dia, que a gente teve aqueles 3 dias de preparação. Então, vamos começar com essa alegria de quem é chamado, né? Quem foi chamado para viver o céu aqui nessa terra. Sendo filho de Deus, nós temos como marca a felicidade. É feliz aquele cujo Deus é o Senhor. Felicidade é inerente a todo aquele que, filho de Deus, se sente e vive para Ele. Isso é felicidade. Então, qual é o antônimo da felicidade? Não é a tristeza, é a infelicidade. Infeliz aquele que coloca sua esperança em outros homens, né? Feliz é aquele cujo Deus é o Senhor. Então, somos felizes porque temos Deus como Pai. E isso já basta, né? A alegria e tristeza é sazonal, né? Então, às vezes, durante o dia, a gente tem vários momentos alegres e vários momentos tristes. Mas nunca permita que ninguém tire de você a felicidade, porque está tirando o próprio Deus da sua vida. E uma vez que você o tem, você é feliz, tá bom? Então vamos entender hoje as máximas do mundo. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Agora vamos rezar o nosso Veni Creator. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamados o intercessor, o dom do Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender e em nós vertei o vosso amor. E para, como a vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho, revelai também. E o que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito Santo de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O espírito do mundo se concretiza em 10 mandamentos, que os mundanos seguem com escrupulosa fidelidade. Eles são contrários à divina sabedoria, favorecendo todos os nossos pendores maus. O Espírito de Maria, trono da sabedoria encarnada, ensinará a nós combater com decisão e vitória as máximas errôneas do espírito mundano. 1. Assento-me aos pés da Virgem Santíssima, que se inclina maternalmente a fechar com suas mãos queridas meus ouvidos às doutrinações inoportunas dos secazes do demônio. 2. Trono da sabedoria, mestra bendita, fazei-me ouvir vossas lições somente, e fugirá a falsa vergonha de desprezar os mandamentos do mundo. Primeiro ponto. Os 10 mandamentos do mundo. Segundo São Luís Maria Grimond de Montfort, estes são os mandamentos do mundo e o seu verdadeiro significado. Primeiro mandamento: conhecer o mundo, isto é, estar a par das firmezas amaneiradas do século e demonstrar este conhecimento. Isso é muito sério, gente. A gente faz isso mesmo. A gente começa a saber tudo que é fino, que é requintado, e começa a desprezar tudo que é simples, né? Como se isso fosse assim. Aí começamos a usar coisas, né, que mostram que a gente sabe, né, viver no mundo. Pelo menos trazer uma imagem bacana para quem está nos vendo, achar que a gente faz parte.
Isso acontece muito. Segundo, viver honestamente. Isto é, contentar-se com as aparências de honestidade. Então a gente só faz o que a gente é. E isso é uma regra. Eu tenho que transparecer ser bom. Terceiro mandamento, realizar seus negócios. Isto é, tomar o dinheiro por fim último de vida, sem deixar transparecer. Quarto mandamento, conservar o que é seu. Isto é, ignorar a caridade sob pretexto de direito de propriedade, interesses de família, de negócios, etc. Quinto mandamento, adiantar na vida, isto é, ter ambições ousadias, conseguir sem mérito pessoal nenhum. Sexto mandamento, fazer amigos, isso é, não desdenhar relações de nenhuma espécie, ainda à custa da consciência, para obter os desejados fins. Sétimo, frequentar altas rodas, andar atrás de pessoas eminentes ou em evidência, a fim de brilhar ao menos com a auréola dos outros. Oitavo, viver confortavelmente, ter boa mesa, com pretexto de conservar a saúde, manter as relações sociais, tratar de negócios ou saborear coisas boas para glorificar o Criador. Nono, não ser desmancha-prazeres, cultivar um bom humor mediante toda sorte de prazeres, mesmo culpáveis, embora seja preciso negligenciar os deveres do próprio Estado. Décimo, evitar singularidades, isto é, rejeitar a piedade, religião, obras de caridade e todo exagero das pessoas devotas. Segundo ponto, estes mandamentos são contrários à divina sabedoria. Todos eles se baseiam em pontos de vista naturalistas e pagãos. Questão de honra, o que vão dizer, não fica bem, todos fazem assim, é preciso aproveitar a vida, ocasiões de bons negócios não se repetem, é preciso aparecer. Não quero ser ridículo. Há virtudes particulares que os mundanos canonizam, como a bravura, destemor, a habilidade, a política, a elegância, a sociabilidade, a arte de fazer amigos. Como todas essas considerações são contrárias à divina sabedoria, que pensa o mundo da vida, da graça, da intimidade com Deus, da ruína de si mesmo, desprezo dos homens materiais, do critério sobrenatural na apreciação de tudo, da divina loucura do sofrimento e da cruz. Deveras, a sabedoria da carne é inimiga de Deus. Terceiro ponto, o Espírito de Maria nos ajuda a vencer as máximas do mundo. Trono da divina sabedoria, Maria nos aparta do clamor nefasto do século, para nos repetir como aos servos de Caná. Fazei tudo que o meu filho vos disser. Isso está em João 2, versículo 5. Ela foi a primeira a fazê-lo. Por isso, mereceu a dupla bem-aventurança daquela palavra do Evangelho. Feliz porque trouxe no seio castíssimo a Jesus e o alimentou virginalmente a seu peito. Mais feliz ainda porque ouviu a palavra de Deus e a guardou fidelissimamente em seu coração e toda a sua vida. Lucas 11, versículo 27. Não seguiu o mundo, mas a Jesus. Procurou o escondimento, a mortificação, a vida interior em seu Filho, a comunicação afetuosa às suas dores e ignominias. Eis o meu modelo, meu caminho e meu roteiro. Sou escravo de amor, proponho corajosamente desprezar a atoarda insistente do mundo e examinar-me com diligência, não venha a dominar minha vida alguma das máximas odiosas dos que desconhecem a Jesus e recusam ser filhos de Nossa Senhora. Toda a nossa vida nós fomos enganados, a maioria de nós. Estudamos para isso, dependente dos nossos dons, a gente foi buscando aquilo que nos trouxesse mais recurso financeiro, mais vantagens, mais poder, mais glória, mais honras.
e nós nos deixamos levar pelas ações do mundo. Mas hoje a gente precisa ter maturidade para entender que se até ontem você estava seguindo esse caminho, hoje Deus te chama a viver uma nova realidade. E dentro dessa nova realidade, qual é a nossa necessidade? Tomar posse daquilo que nos é falado e fazer um firme propósito de conduzir seus nossos passos por um caminho diferente. Isso é graça de Deus, isso é glória, isso é muito amor de Deus por nós. Então, quando nós estamos vendo as máximas do mundo, os 10 mandamentos do mundo, lembre-se de não ouvi-lo com uma resistência, mas se deixar levar pelo Espírito Santo para que ele vá lhe mostrando pouco a pouco, ou de uma forma geral, aquilo que está afastando você de Deus. E faça sempre um firme propósito de deixar-se levar para um outro caminhar, para um caminhar que de fato honre a Deus com a sua vida, porque isso é a nossa missão. Não adianta a gente ir para a missa e não sair de lá melhor do que quando a gente entrou, porque Jesus veio ao nosso encontro e tudo que nós pedimos nesse momento de comunhão, Ele nos escuta de uma forma mais íntima, não é mesmo? Nesse momento, peça a Ele a graça da sabedoria, peça a graça do discernimento, peça a graça de viver somente na vontade dEle. E se desprenda das coisas do mundo. Por quê? Porque ela é vazia. Ao mesmo tempo que o mundo te oferece honras e glórias, ele tira. Porque se o demônio pudesse te levar para o inferno sem te dar nenhum prazer, ele faria. Ele só dá o prazer antes, com essas honras aqui que ele promete, porque ele sabe que dentro dessa realidade que ele desenvolve, ele consegue nos distrair das coisas de Deus. E aí ele vai nos levando pouco a pouco. Então, não tem problema. O que está acontecendo hoje não importa. O que você escutou e se permitiu deixar-se levar pelo Espírito Santo é que vai transformar a sua vida e você tome posse disso. Para mim, não dá mais fazer do jeito que eu estava fazendo. E pronto. Comece assim, aos pouquinhos, com paciência. Maria, trono abençoado da sabedoria encarnada, agradeço-vos as luzes que me alcançais no céu. Até hoje, talvez, tenho permitido que entre os móveis das minhas ações e razões de minhas atitudes se infiltrem os péssimos mandamentos do século. Agora que me concedestes ver com mais nitidez quanto eles são contrários a vós, ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito de Jesus Cristo, quero tomar resoluções firmes e claras, embora me custem, porque virão alterar maneiras habituais de pensar e de falar. Não importa. Quero libertar-me do mundo e sagrar esta libertação com a escravidão amorosa ao vosso trono e ao vosso coração. Ramalhete, seja a vossa vida escondida com Jesus Cristo em Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Pelo contrário, se alguém lhe ferir a tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que te tenciona citar-se em juízo e tirar-lhe a túnica, dar-lhe também a capa. E se alguém te requisitar para 1000 passos, anda com ele mais 2000. Dá o que te pede, e não voltes as costas ao que deseja fazer um empréstimo contigo. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amais os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que estás nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir a chuva sobre justos e injustos. Porquanto, que recompensa haveis de ter, se amais somente o que vos amam? Não fazem o mesmo também os publicanos? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial?
Não agem assim também os gentios? Portanto, sede perfeitos, como também é perfeito vosso Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Forte, né, gente? Quem aí tá repensando esse evangelho? Mas é isso. Nós precisamos começar a viver diferente, mesmo diante de um cenário onde a grande maioria aplaude o contrário. Não precisamos pensar nos homens, nem no nosso amor próprio. Ele é, de fato, um grande propulsor de toda a tristeza do ser humano no que diz respeito à glória eterna. Então nós precisamos, sim, buscar servir a Deus como Ele nos pede para servirmos. Seremos discípulos de Jesus não porque falamos, somos católicos, batemos no peito, vamos nos eventos e até mesmo se nós fazemos aquelas 4 bases que ontem eu falei, de ir à missa diariamente, de comungar, confessar regularmente e ler a palavra todos os dias e rezar o texto diariamente. Tudo isso é muito necessário, sim, mas seremos conhecidos como discípulos de Deus, daquele que é o Cristo de Deus, encarnado, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, quando amarmos como Ele nos ama. É assim. E quão difícil é amar. Quem nos calunia, nos deprecia, como é difícil e como é lindo, porque assim nós nos aproximamos da misericórdia. Nós nos tornamos também misericordiosos. Deus nos ama na nossa miséria, na nossa podridão, nas nossas ofensas a Ele todos os dias. Ele nos ama, mesmo quando nós estávamos tão errantes. Como nós podemos deixar de amar aquele que hoje nos despreza, nos persegue, nos machuca? Como nós não iremos amá-los? Foi assim que Jesus veio, nos ensinou e nos amou. Ele nos amou quando nós estávamos crucificando. E quando nós assim fazemos, mesmo depois de tanto aprendizado com os nossos pecados. Se Deus tem paciência conosco, vamos pedir a graça de termos paciência com o nosso próximo. Amém? Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 1, 3 a 5. As vaidades do mundo. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, exceto amar a Deus e só a Ele servir. Eclesiastes 1, versículo 2. A suma sabedoria é, pelo desprezo do mundo, caminhar para o reino dos céus. E assim, vaidade é buscar riquezas perecedoras e pôr nelas a esperança. Vaidade é também desejar as honras e desvanecer-se com elas. Vaidade é seguir os apetites da carne e desejar aquilo por onde depois hás de gravemente ser castigado. Vaidade é desejar vida larga e cuidar pouco do que é boa, de que seja boa. Vaidade é também olhar somente a esta presente vida e não prover a que virá depois. Vaidade é amar o que tão depressa passa e não buscar com fervor a felicidade que sempre dura. Lembra-te, a miúde, daquele provérbio: não se farta a vista de ver, nem o ouvido de ouvir. Eclesiastes 1, versículo 8. Procura, pois, desapegar o teu coração das coisas visíveis e afeiçoá-lo às invisíveis, porque os que seguem o atrativo dos seus sentidos mancham sua consciência e perdem a graça de Deus. Leitura de Montfort. Falsa sabedoria do mundo. Deus tem sua sabedoria. É a única e verdadeira, que há de ser amada e buscada como um grande tesouro. Mas o mundo corrompido tem igualmente sua sabedoria, e ela deve ser condenada e detestada como falsa e perniciosa. A sabedoria do mundo é uma perfeita conformidade com as máximas do mundo, uma contínua tendência para as grandezas e estima, uma busca infatigável e secreta do próprio prazer e interesse próprio, não de maneira grosseira e chocante em pecados escandalosos, mas de modo elegante, falacioso e político, porque, de outra sorte, já não o seria, como diz o mundo, sabedoria, mas libertinagem.
não seria sabedoria, seria libertinagem. Um sábio do século é um homem que conhece bem seus negócios e dele sabe tirar todo o proveito temporal, sem dar a perceber, que conhece a arte de dissimular e enganar finamente, sem que os outros suspeitem, que diz ou faz uma coisa e pensa outra, que nada ignora dos ares e etiquetas mundanas, que a todos se acomoda para seus intentos, sem ponderar muito em honra e interesse de Deus, que leva a cabo um secreto, mas funesto pacto da verdade com a mentira, do Evangelho com o mundo, da virtude com o pecado, de Jesus Cristo com Belial, que quer passar por honesto, mas não por devoto, que despreza, envenena ou condena facilmente todas as práticas de piedade que não se adaptam às suas. Enfim, um sábio mundano é um homem que, guiando-se somente pela luz dos sentidos e razão humana, não pretende senão revestir-se das aparências de cristão e honesto, sem se preocupar muito em agradar a Deus e expiar pela penitência os pecados com que ofendeu a divina majestade. A tríplice sabedoria do mundo, ela é terrestre, os bens da terra, e dessa sabedoria fazem secreta profissão os sábios mundanos, quando apegam o coração aos que possuem e se empenham para se tornarem ricos. Então eu me apego àqueles que são ricos, que têm autoridade, que têm poder sobre o mundo, e eu vou buscando um dia ser igual. Quando intentam processos e demandas inúteis para obter dinheiro ou para conservá-lo, quando não pensam, não falam, não agem, senão para alcançar ou conservar algo terreno, não se importando em sua salvação dos meios a conseguir, a confissão, a oração, etc., que fazem superficialmente, como quem se desempenha de um ônus, a raros intervalos e para salvar as aparências. Vai se confessar, mas só para garantir que as pessoas estejam vendo e que aquilo dali seja algo interessante, né, para a sua caminhada aqui neste mundo, não para as coisas do alto. B. A sabedoria do mundo, ela também é carnal. Além de terrestre, é carnal. O amor do prazer, né? Carne aqui no caso não é somente aqui, a gente está falando de busca incessante pelo prazer. Só aquilo que me agrada, só aquilo que é bom, só aquilo que tem interesse, né? E dessa sabedoria fazem profissão os sábios mundanos quando buscam apenas os prazeres dos sentidos, quando gostam de boa mesa, quando de si afastam tudo o que poderia mortificar ou incomodar o corpo, como jejuns e as austeridades, quando ordinariamente não pensam mais em comer, beber, divertir-se, rir, passar agradavelmente o tempo, quando andam em busca de leitos confortáveis, jogos que divirtam, festas agradáveis, companhias mundanas, e depois que sem escrúpulos se deram todos os prazeres, vão atrás de um confessor, o menos escrupuloso que encontraram, a fim de obter assim, por pouco preço, a paz de sua vida sensual e fértil e a indulgência plenária de todos os pecados. Letra C. A sabedoria do mundo é diabólica, o amor da estima e das honras, e dessa sabedoria fazem profissão os sábios mundanos, quando aspiram a muito, embora secretamente, grandezas, honras, dignidades e cargos elevados. Quando se esforçam para serem vistos, estimados, louvados e aplaudidos pelos homens, quando não colimam com seus estudos, trabalhos, lutas, senão a estima e o louvor dos homens, a fim de que sejam tidos por honestos, sábios, grandes líderes, sábios jurisconsultos, pessoas de infinito mérito e grande consideração, quando não podem suportar o desprezo e a repreensão, quando escondem o que têm de defeituoso e mostram o que possuem de belo. É preciso, com Jesus Cristo, detestar e condenar essas sabedorias falsas, a fim de obter a verdadeira, que não busca seu interesse, que não é a da terra, nem se encontra
no coração dos que vivem em seus cômodos e que abomina tudo que é grande e prestigioso aos olhos dos homens. Que lindo! Essa leitura é bem pesada, gente. Vocês vão entender isso. Por quê? Porque você vai ler algo que você faz. Muitas das vezes, em algum momento aqui você se viu, eu me vi. E olha quantos anos a gente já está nessa caminhada e quantas vezes nós estamos, né? Eu, pelo menos 4 vezes no ano, eu estou lendo esse livro. O que acontece? Nós precisamos compreender que toda ação para Deus, ela não é mágica, ela não é um passe de mágica, ela é cautelosa, ela é verdadeira, ela é de dentro para fora. O mais importante aqui é você detestar tudo isso. Nossa, não é que eu faço isso, que coisa horrível. Senhor, me ajude, eis-me aqui, não quero mais ser assim. Muitas das vezes nós, quando deparamos com um pecado e vamos nos confessar, e este pecado ele era até então algo normal para a nossa vida, a gente passa por um processo que muitos de vocês já devem ter passado, que é se confessar mais de uma vez pelo mesmo pecado. Então você vai, confessa, e às vezes no mesmo dia que você confessou, você cai. E aquilo dá um desânimo, né? Dá uma tristeza, você fala, meu Deus, acabei de ir lá confessar, tem que ir lá de novo. Essa é a diferença. Quem vive para o mundo, ele não usa a confissão como de fato uma limpeza da alma. Ele usa como subterfúgio, como algo paliativo, né? E na verdade, a confissão, ela é o nosso banho. Quantas vezes, né? Às vezes durante o dia a gente precisa tomar mais de um banho, não é mesmo? Porque a gente saiu, a gente acabou sujando e para a gente poder dormir mais confortável, a gente toma outro banho. Da mesma forma, é quando a gente começa a perceber a ação do pecado em nossas vidas e começa a desistir dele. Eu não quero mais fazer parte disso. Eu não quero mais ser assim. Fácil não vai ser, mas vai ser delicioso, porque Deus ele tem um projeto para você. E isso não vai ser da noite para o dia, mas vai ser verdadeiro, vai ser desejoso, vai ser algo que realmente nos traz paz. Então, não tenham medo, não fiquem com vergonha, né? Não leiam e escutem essas palavras com um certo endurecimento no coração. Não, falam, não é que é isso mesmo? Não é que eu faço isso mesmo? Que coisa horrível, quero mais ser assim não. E Deus está te dando essa graça. Deus te chamou para esta nova vida. Faça disso um caminhar com firmeza de propósito, com jejuns e penitências. Então, se você ainda não começou um jejum para esses 33 dias, faça. Se você ainda não começou uma penitência oferecendo pela sua consagração, faça. Isso há de te trazer mais força para o seu espírito continuar firmemente neste propósito de salvação, tá bom? Então vamos saudar a nossa Virgem Santíssima e vamos então agradecer e rogar a Deus pelos padres, pelos bispos, pela santificação do clero, pelas intenções e orações do Santo Padre, o Papa Leão, por todos os diáconos, religiosos, religiosas, pelos seminaristas e todos os seminários do mundo inteiro. Amém? Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra, seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de suas promessas. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.
estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e que Nossa Senhora te conduza e te proteja no dia de hoje e até amanhã.